Olá, estamos de volta com mais um Papeando com Cristina Stech, euzinha. E eu nem conto para vocês a história que nós vamos conversar hoje, vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais quem é Priscila Charan. Seja bem-vindo e eu quero começar já assim. Quem é Priscila Charan? Obrigada, Cris, por estar aqui contigo, conversando com essa potência de mulher que é você. Obrigada. Somos todas. Somos, verdade. Todas. Nossa, quem é a Priscila Charan? Então, a Priscila Charan é uma mulher muito feliz, muito sorridente. Acho que uma marca minha, eu sorri demais, exatamente. Eu sorrio muito. E sou uma pessoa que desde criança sempre teve muita relação e facilidade com a comunicação. Você é filha única? Sou filha única, aham. Meu pai e minha mãe só tem eu, mas né, dou bastante serviço para eles. E desde criança, assim, eu tive muita facilidade com comunicação, brincava de entrevistar pessoas, de cantar, tinha o microfoninho da Xuxa que eu amava. Eu adorava organizar também as brincadeiras com meus primos, tinha uma casinha, um clubinho. Liderava. Né? No decorrer da minha vida eu identifiquei que isso eu já vinha fazendo desde criança. E os meus pais nunca me tolhiram nesse sentido, né? Tipo, ai, filha, fale mais baixinho, filha, pare, não sei o quê. Nunca, nunca, nunca. E isso sempre foi muito efervescente em mim, né? Então, eu sou essa pessoa que, onde eu puder liderar e onde eu puder comunicar, eu tô feliz. E principalmente no que tange aos direitos das mulheres, a história das mulheres, a promoção da sororidade, a cooperação entre mulheres, né? Então isso já lá desde 2004, com o nosso movimento de mulheres, isso também faz parte do meu eu. Então eu sou um pouco isso. Pois é, eu queria saber, por exemplo, você disse que você sempre foi muito comunicativa, sim, microfone, etc, etc e tal. No entanto, a tua primeira profissão, aquela que você escolheu, meu sonho de ir para a faculdade, foi contabilidade, número em vez de letras. Exato. E assim, confesso que nos 17 anos, esta Priscila não pensou muito em quem ela era, ela pensou em mercado. Não, eu pensei em mercado. Eu falei, não, a minha mãe é contadora, a gente tem um escritório na família, eu já trabalho, né, desde os 15 anos no escritório, então vou fazer contábeis, tá? O emprego na mão, tudo certinho, eu gosto da área, né? Então vou fazer contábeis. E fiz. E foi durante o exercício da profissão da contabilidade que eu identifiquei na comunicação uma habilidade, que eu reconectei com aquela Priscilinha de 3, 5 aninhos, que eu percebi que eu tinha que colocar assim mais ênfase nisso que é intrínseco a mim, né, nesse desejo de se comunicar, enfim. Fui fazer jornalismo. Aí você vai e faz faculdade de jornalismo e não atua na área. Não, e se eu contar para você, que é coisa de louco, isso eu acho que eu nunca tinha falado abertamente. Eu tinha, enfim, recém-formada, né, no jornalismo, e eu ia entrar a trabalhar na TV local, né, e assim, tudo certinho para entrar a trabalhar na TV local. Uma semana antes de eu entrar a trabalhar, o César, na época, me ligou e falou, Pri, a gente tá querendo você como secretária, venha César, e o ex-prefeito. Isso, exatamente, o nosso ex-prefeito César. Daí eu falei, a partir de quando? Que eu pensei, né, sei lá, eu ia cobrir férias e depois, né, seguir. Daí eu falei, pelo menos eu cubro as férias da pessoa, né. Aí ele falou, não, Pri, já, semana que vem, já tá 1º, 2 de fevereiro, já ia ter a posse. Aí eu falei, bom, então tá. Aí liguei pro diretor, falei, olha, eu não vou poder continuar. Falei, mas são só 4 anos, daqui 4 anos eu volto. Não voltou. Doce ilusão. Fiquei 8 anos e agora tô mais mergulhada ainda na questão da liderança das mulheres do que especificamente no jornalismo. Pois é, você vai para a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres substituir a tua mãe. Sim. Então eu queria que você recuperasse um pouquinho dessa história de movimentos de mulheres. Joia. Bom, o nosso movimento de mulheres aqui do bairro Primavera, vizinho aqui. Onde você nasceu e onde mora toda a família. Né? Toda a família. Eu brinco que é a Vila do Chaves, né? Porque nessa... Bom, a Gabriela sabe como é que é isso, né? A família dela é a Vila do Chaves também. Então, tipo, em cada esquina tem um parente, né? A Primavera é isso, né? Então, o reduto. É o reduto. Tanto isso que é engraçado. Tanto do lado da minha mãe, quanto do lado do meu pai, quanto do lado do meu marido. Eu não tive nem essa criatividade, né? O meu marido morava na rua da minha casa.
Então, não, é demais, a primavera é muito. Meu Deus. Mas, enfim, então, com o Movimento de Mulheres da Primavera, nós iniciamos com a primeira Romaria, né? Lá em Sim. 2004, há muitos anos, eu falo que não tinha nem Lei Maria da Penha, né? Então, e foi bem no sentido da gente passar a questionar o porquê das rosas e dos chocolates no dia 8 de março, fingindo que estava tudo bem, né? Ah, a gente dá um presentinho aqui, tá tudo ok. Sendo que na igreja, né, a nossa situação era dentro da igreja católica, a gente não tinha espaço para coordenar, para liderar, né? Eu lembro que a minha mãe dizia que a gente era só carregadora de caixa. Né? A gente só está no bastidor, a gente nunca é a voz ativa dentro da comunidade e tal e tal. E isso que foi o início do questionamento para essa atuação dentro da própria Igreja Católica, né? E ali a gente começou a fazer essas romarias e ali a gente começou a identificar várias situações de violência contra as mulheres, dessa relação de realmente uma dependência, não só econômica, mas de decisão da sua própria vida, né? Vinculada ao marido, ou ao Sim. pai, ou à comunidade, enfim, né? E ali a gente começou a organizar essas romarias, esse movimento, enfim, né? E com as romarias a gente conseguiu pautar muita coisa politicamente na cidade, né? A ponto de depois a gente conseguir eleger a minha mãe como vereadora e depois como Ah, eu vice-prefeita, acharia. né? Exatamente. Pois é, quando você falou, começou a questionar flores, bombons, a própria origem do Dia Internacional da Sim. Mulher é uma origem de violência, né? Exato, E aí, de exatamente. repente, se maquia, né? Se tenta criar um glamour em torno disso. E também aí vem a questão comercial Claro, também, né? claro, Aí exato. vem a questão, não, a gente precisa vender, então vamos, né? Uhum. Vamos fomentar, vamos criar esse tipo de coisa. É, exatamente. E assim, e ali a gente passou a entender que cada mulher tem o direito à vida plena, né? Sim. Que a gente não pode estar subjugada a alguém, né? Na dependência de alguém que por muitas vezes acaba sendo autoritário, violento, né? Ou eu lembro que a gente fazia as rodas de amigas e irmãs que a gente chamava, né? Para questão da sororidade, enfim. Sim. E uma senhora falou: olha, a minha vida foi servir as pessoas. Servir marido, servir filhos, servir os netos. E teve um dia que eu fui para o centro para pagar as contas dos parentes, né? Tipo, ela que fazia o serviço também de pagar as contas. E uma loja estava fazendo promoção para vender maquiagem e tal, e estavam fazendo maquiagem nas pessoas ali na hora, né? E ela fez a maquiagem e ela voltou para casa feliz da vida maquiada, né? Aí ela chegou na casa e todo mundo, né, tipo, vamos ver que eu tô, né, maquiada, Sim, né? sim. Aí eles, ué, o que foi? Vocês não estão vendo que eu tô diferente? Ah, a gente não tinha visto a senhora. Ela era invisível. Aí ela falou, nossa, mas olha o que eu fiz. Elas olharam assim pra ela, credo, agora depois de velha querer fazer esse tipo de Meu coisa. Deus. Então, sabe assim, nós somos um ser humano pleno de direitos. A gente está aqui para viver nossos sonhos, nossas vontades, em cooperação com quem for, nunca para ser reduzida ou estar tá acima de alguém. Mas, poxa, ela doou toda a vida dela para nem haver um simples olhar, né? Então, às vezes não é exatamente uma relação amorosa, uma relação de serviço, Sim, né? com toda certeza. Então, nesse sentido que a gente começou a provocar todas essas questões, imagina, num bairro, né? Todas famílias que se conhecem, enfim. Então, começar a provocar esse tipo de coisa. E assim, as mulheres gostavam, né? Houve uma movimentação realmente muito intensa. A gente reunia 1.000 mulheres numa romaria, encontros das mulheres que lutam e sonham. Falamos pela primeira vez, na época foi com hoje está na Casa Civil, né? A A ministra, Glaze, sim. exato. Ela veio falar conosco pela primeira vez sobre a aposentadoria das donas de casa, né? Porque nem isso a gente poderia pensar na possibilidade, porque Não era obrigação, né? não era Como que você vai se obrigação. aposentar é obrigação. Exato, exatamente. Então, tipo, o primeiro debate de as mulheres passarem a ter, é verdade, o que eu faço em casa é trabalho. Eu deveria sim me aposentar, eu deveria ser remunerada. Isso aqui toma conta tipo, eu privo de estudar, eu privo de ter uma carreira porque eu estou trabalhando em casa, né? Então, tudo isso, assim, o movimento Mulheres permitiu e permite ainda hoje, né? Conversar e questionar sobre esse papel social das mulheres, né? É muito, muito Muito legal. bacana. E aí você assume uma secretaria Uhum.
políticas públicas para as mulheres. Começa por aí, né? Políticas Sim. públicas, Uhum. que hoje ainda há um grande vácuo aí nessas políticas Sim. públicas, né? Sim. E você trabalha direto com a violência. Uhum. Exato. O que mais te chocou em todo esse processo? Se é que tem um caso pior do que o outro, né? A não Uhum. ser que chegue ao extremo, né? Claro. Assim, o que mais me chocou foi assim, primeiro de tudo, o que mais me choca é que realmente o feminicídio é uma morte evitável. Isso é uma coisa que, para mim, assim, revela muita coisa, porque com política pública séria, nós conseguimos reduzir em 90% o número de feminicídios em Que, aliás, Guarapuava. a nossa mancha no mapa da violência era Exato! muito A grande, gente tava, muito. Era gritante, meu né? Deus, a gente tava entre as 100 cidades do Brasil que mais matava mulheres. A gente tinha 8 feminicídios por ano. Eu lembro o ano que foi criada a secretaria, teve 5 feminicídios só no mês de outubro. E eu lembro que na época foi chamado de outubro vermelho, nem de outubro rosa. Então, realmente, e assim, com política pública séria, isso que primeiro assim, que mais eu fico realmente impressionada. É possível reduzir de verdade feminicídios. Infelizmente, a gente teve o ano passado um caso, né? Foi de uma mulher que não chegou na nossa rede, né? As que chegam na nossa rede estão vivas. Então, o que mais me chocava era no sentido assim, daquele caso extremo, do caso do risco iminente de morte, essa mulher ter que respirar naquele dia, pegar o mínimo de coisa que ela conseguia, dormir ali e não amanhecer ali. E ter coragem, não sei, necessidade, força, não sei, de recomeçar tudo de volta em outro lugar, porque ela corria o risco de ser assassinada, né? Então, hoje, claro, a secretaria tem todo o suporte financeiro para essas mulheres por um ano, né, que precisem, porventura, sair de Mas o Guarapuava. medo não persiste. Essa mulher vai. Exato! A impressão que eu tenho é que ela vive eternamente com Numa medo. situação, numa situação em que ela está escondida, né? Sim. Então, isso que mais me impacta. Você ter que ter uma vida em que você está. É uma prisão em Exato, liberdade, porque exato, você ter que exatamente. sair do teu conforto, do teu habitat e ir para Uhum. outra para se esconder, para você se manter viva. Isso, É. para mim, é uma violência ímpar. Sim, claro, e tem aquelas situações bem específicas, né, que a gente acaba lembrando de uma senhora que morava no interior da cidade e que ela sabia que se ela chegasse naquela casinha roxa perto da avó ia atender ela, e ela saiu de madrugada, caminhou 20 quilômetros e foi parar na frente da secretaria para ser atendida. Ela disse, eu vou embora, meus filhos já estão me esperando, eu não aguento mais e tal, e a gente organizou tudo para ela sair da cidade. Né, teve situações de que a própria equipe da secretaria viu ali uma situação de violência, e eu falo isso até para uma delas, né, para Talita, que ela viu e identificou isso, e ela falou, não, entra aqui no meu carro, e ela ajudou a menina na hora ali e tal, e ela foi atendida pela secretaria, estava realmente fugindo do ex-marido, enfim, né, e depois entrou no programa Voz Delas com a Campo Real, vai se formar na faculdade. Olha que lindo. Então ela falou assim, olha, eu entrei aqui porque eu não queria ser assassinada e estou saindo daqui realizando um sonho que é ser formada, né? Então tem várias situações assim que te pegam, né? Ou eu lembro uma vez que uma mulher ficou em cárcere privado por vários dias e ela estava faltando na empresa, e a empresa era muito parceira nossa na secretaria, a gente sempre ia fazer palestras lá. E quando ela conseguiu fugir do cárcere, ele já tinha esfaqueado ela em vários Meu lugares, Deus. rapado o cabelo dela, ela estava toda roxa. Que horror. Ela chegou lá no trabalho porque ela sabia que o lugar de segurança dela era o lugar de Era trabalho, né? E o lugar de trabalho disse, não, a gente vai levar para a secretaria. E foram lá, ela ficou abrigada, depois foi embora, a gente articulou a rede para ela conseguir trabalho. Esses dias chegou, esses dias, né, ano passado, lá na secretaria com o cabelo comprido, bonita e bela, tal, poderosa, viva, né? viva, Feliz. em todos os sentidos, Né? E quando ela saiu, ele tinha rapado todo o cabelo dela, né? Então, realmente, tem situações muito específicas que a gente lembra, mas você saber que de verdade é vida que acontece, de verdade você salva vidas. Eu nunca esqueço também que o menininho de uma das servidoras da secretaria, ela estava de sobreaviso, né?
E a avó, filha, amanhã vai ter que sair trabalhar, né? Ele, você vai atender uma mulher? Daí ela, vou atender. Daí ela falou pra amiguinha, a minha mãe, ela é uma heroína, ela vai salvar mulheres. Veja que lindo, é uma mudança né? de mentalidade. Exatamente. Eu acho lindo quando ele fala isso, né, sobre a mãe. Lindo. Porque realmente, né, ele entende a dimensão do trabalho daquela mulher que é assistente social ali, né? Uma coisa que me chama muita atenção nos dias atuais, e você foi uma grande, não defensora, mas você sempre enalteceu que a antiga gestão, né, da qual você fez parte, era 50-50. Sim. E hoje eu vejo muito esse lance de se, na minha gestão tem 50-50, na minha empresa tem 50-50. Você não acha que o homem se apoderou desse 50-50 para ele crescer um degrau acima, em cima de nós mulheres? Pode ser assim. A gente é triste dizer, mas toda decisão numa corporação ela é estratégica, né? Sim. Ela, seja política, seja do mundo privado, ela é estratégica. Ela não é só para, vamos, né? As mulheres são tão legais, vamos trazê-las. Sim. Não é assim, né? Então, ele sempre tem um final estratégico mesmo, né? O que eu tenho percebido, e até, não sei se vocês viram, né, o filme da Barbie, ela, né, teve gente que adorou, gente que odiou, enfim, mas tem em algum momento, né, que a Barbie fala assim, viu, mas não tem mulher aqui na diretoria? Não, a gente teve uma vez uma presidente, né? A gente teve uma vez, assim, como se o fato de você conceder um lugar para aquelas mulheres, seja na companhia que for, na instituição que for, te diz, não, eu trabalho pela equidade, eu tenho mulheres aqui, tenho metade das gerentes, das chefes, das não sei quem, não temos nenhuma CEO, mas metade das né, são. Isso aí realmente para poder ter um olhar de que estou fazendo a minha parte, agradeço que eu estou fazendo a minha parte. Não, eu quero adquirir para mim a simpatia das mulheres. Exato, o prestígio, né? Sim, eu percebi isso nas últimas eleições municipais agora, que a pira louca era encontrar uma mulher para ser candidata a vice. Sim, ao mesmo tempo que, assim, realmente foi uma necessidade para haver uma legitimidade desse candidato, mostrou que a gente tem uma força aqui na nossa cidade e que a gente não quer pensar numa possibilidade de não haver pelo menos uma vice, né? Sim. Então, se é para a gente pensar em alguma coisa que haja pelo menos uma vice, né? E uma situação, Cris, que hoje ainda eu estava comentando com a minha mãe, lá no escritório, que além da gente ter espaços que a gente, ou pelo menos um cargo de mulher, nem sempre essa mulher consegue exercer exatamente aquilo tudo que ela tem potencial, né? A instituição acaba travando essa mulher de exercitar aquilo que ela gostaria, né? Seja por interesse político, seja por, não, fulano de tal tá se destacando demais, daqui a pouco vai ser ela a diretora. Sim. Não, daqui a pouco vai ser ela a secretária, ou daqui a pouco vai ser ela que vai se promover e não vai ser eu que vou me promover, né? Então você quer que as mulheres estejam juntas, mas até um limite. Sim. Daqui vocês não vão passar. Para mim, independente de A, B, C, P não sei das quantas, P mais E não sei o que, nós tivemos uma mulher que conseguiu chegar à presidência. Sim. Mas o que aconteceu? Exatamente. Impeachmentada. Exato. Então, você pode chegar até aqui. Se você dá um passo à frente, a gente dá um jeito de se puxar. Eu te contar, Cristina, uma situação muito triste, que, assim, o que é admirável, claro, né, dos estudos que são feitos lá na Universidade de Colômbia, né? São muitos dados, muitos gráficos, já chegamos lá, né? É que foi feito um estudo ali na Escola de Lideranças, né, do Teachers College da Universidade de Colômbia, que a maioria das mulheres conseguem ascender ao cargo maior da instituição quando essa instituição está prestes a ruir. Que intencionalmente é colocado uma mulher. Vamos ser bem realista, né? O Lula veio, cara, não ia durar para sempre, né? A Dilma veio e né? Agora está acontecendo muito isso com as universidades, né? Com toda essa questão com o Trump. Foi bem a hora que as mulheres chegaram a serem as reitoras de Harvard, da própria Columbia.
é a hora que elas estão tendo que sair, é a hora que elas estão sendo tiradas dos cargos. Por quê? Porque as instituições começaram a ruir nesse governo. Então, eles não é o teto de vidro, mas ele tem um outro termo que eu não vou lembrar bem agora como que é, mas há um estudo de que sim, a maioria das mulheres é colocada nos cargos de poder e decisão quando a instituição está prestes a ruir. Por quê? Porque elas querem muito. E agora vamos chamar uma mulher. Né? Eu lembro E há um quando... contraponto aí. Sim. Há um contraponto aí, que é, no meu entendimento, de repente, para enfraquecer a própria, não a questão da liderança, mas a própria competência da mulher. Ó, uma mulher Claro! assumiu, quebrou. E não deu certo, né? Fazer o quê? Tem que ser os homens. Bom, vamos Olha viajar como para é... Colômbia agora? Vamos Vamos viajar. lá para a terra do tio Sam. Vamos. Como você terminou a gestão na frente da secretaria? Sim. E aí, como surgiu Nova York? Amo ter paixão Sim. na tua vida. Então, eu tinha conhecido esse programa de lideranças da Universidade de Colômbia em 2023, né? Eu tinha recém feito o intercâmbio em Londres e uma das servidoras falou para mim, Pri, já que você está toda internacional, olha que legal esse programa aqui, é a tua cara. Aí eu olhei lá o programa, realmente extraordinário. Aí eu falei, não, mas agora é complicado, né? Muito trabalho na secretaria e tem um custo alto. Falei, não, desse ano não vai dar. Vamos ver para o ano que vem. E aí, ano passado, encerrando o mandato, veio novamente o edital e eu falei, não, agora é a minha vez, agora tá na hora disso aqui. E eu fui, apliquei, né? Enfim, fiz todo o processo de seleção. Porque, assim, é algo, sabe, Cristina, que eu sempre tive essa vontade, esse desejo de expandir a liderança que eu tenho hoje, né? Então, eu sei que eu tenho uma certa autoridade, respeito e dedicação, enfim, uma história em Guarapuava. Tenho também no Paraná, né? Porque nosso município acabou se tornando uma referência para todo o estado. Mas, assim, me doía demais, Cris, saber que tudo que a gente fez aqui, coisas que poucos municípios do Brasil têm, não tem a repercussão que é merecida, porque a gente está no interior do Paraná, entende? Eu fui visitar no Rio de Janeiro as políticas públicas que são feitas lá na capital do estado, né, na cidade mesmo do Rio, não difere muito do que a gente faz. Mas todo banco internacional, toda agência internacional está fazendo parceria com o cartão Visita do Brasil, que é o Rio de Janeiro, não é Guarapuava. Falei, não é justo esse negócio. A gente tem que começar a expandir, a gente tem que levar a nossa história para fora. E quando eu fiz a carta de apresentação para a Colômbia, eu escrevi exatamente isso. Eu olhei as 5 turmas anteriores, todas eram mulheres do eixo Rio-São Paulo ou de capitais, né? Belo Horizonte, enfim, né, Brasília, ninguém do interior, nunca ninguém do interior. Eu falei, gente, não tem como a gente vai desenvolver de verdade o nosso país se a gente não olhar a realidade dos pequenos municípios, né? Então, eu na minha carta de apresentação disse, olha, eu vejo em Colômbia a possibilidade de expandir enquanto pessoa, enquanto liderança, mas expandir cidade também, expandir Paraná, né? Aí, acho que eles gostaram do meu argumento, né, porque me aprovaram, e aí pediram, né, na sequência, então, carta de recomendação, biografia, currículo, enfim, a secretária Leandra que fez a minha carta de recomendação, né, então foi muito, assim, muito legal, depois a entrevista, já toda em inglês, né, tudo certinho, e fui aprovada. Aí eu falei, nossa, né, beleza, recebi lá o e-mail dia 20 de dezembro, bem pertinho do Natal. Presente Natal. Nossa, eu assim não acreditava, né? Porque assim, eu sempre tinha um horizonte de ter uma formação internacional, né? Por isso já tinha ido fazer o intercâmbio para aperfeiçoar o inglês, mas não imaginava que seria numa Ivy League, né? Então, quando eu me toquei mesmo, falei, poxa, gente, é uma das melhores universidades do mundo, né? Eu falei, não, é demais. Pois é, você me contou, eu achei muito chique, que teu menino é formado lá também. Veja que coisa linda, né? E o mestrado meu Deus, né? Então eu falei, gente do céu, um programa de liderança das melhores universidades do mundo, né? Eu tenho que estar dentro desse negócio mesmo. Certeza. E aí, quando saiu a relação completa das mulheres aprovadas, né, talvez depois elas assistam, porque a gente ficou bem companheira assim uma da outra, né? São 30 mulheres, foram 450 inscritas, só 30 selecionadas. Privilégio. Sim, eu sou uma delas, né?
E aí eu fui olhar o currículo de cada uma, nossa, assim, tipo, tem duas delas que já receberam destaque na Forbes Under 30, entendeu? Nossa. Porque elas já são gigantes, né? Aí a outra guria trabalha na Unilever, a outra no IBGE, Instituto Ayrton Senna, Google, Bayer, enfim, né? São mulheres gigantes de, tem lá, xarã contabilidade, né? Falei, mãe, olha que amor, o Que nosso lindo! escritório, bem pequenininho. Dela, filha, para de se diminuir. Para de se diminuir. E é verdade, né? Porque às vezes a gente acaba dizendo, nossa, será que eu mereço, né? E a primeira carta que a organização ali do Curso Colômbia fez para nós foi dizendo exatamente isso. Pare de duvidar que o teu lugar não é esse. Né? Você foi escolhida, sim, entre as 450 lideranças do Brasil para estar aqui nesta coorte. Então, acredite em você, no teu potencial e tal. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo. Esse ano meu vai ser dedicado a esse desenvolvimento E da minha como que liderança. acontece, então? Uhum. Como que acontece isso? Então, esse programa ele tem a finalidade de construir redes de mulheres, né? Então, esta é a sexta coorte, a gente já está tendo contato com as coortes anteriores, né? E é um ano todo de treinamento para a gente desenvolver as habilidades de alta liderança, né? Então, todos os meses a gente se encontra. A primeira sessão foi no Rio de Janeiro, a segunda sessão, então, foi esse intensivão em Nova York. Lá a gente trabalhou as questões assim voltadas a processos de tomada de decisão, resolução de conflitos em tempos de polarização. Nossa, que lindo! Gente, extraordinário, assim, como é que a gente trabalha sistemas de redução de danos no mundo que a gente tão complexo, né? A gente nunca vai ter um sistema plenamente igual, plenamente, enfim, né? Mas que a gente trabalhe com redução de danos, enfim. Então foi muito pé no chão, assim, né? E aí, na sequência, a gente segue com formação até outubro, uma vez por mês, né? Revezando entre São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, os professores vêm da Universidade de Colômbia para o Brasil. A Universidade de Colômbia tem um programa que eles chamam de Centros Globais. E o Brasil tem um Centro Global da Universidade de Colômbia que fica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Inclusive, eu conheci, não vou lembrar o nome dele, mas eu conheci em Nova York, até participei de um almoço na casa dele, ele era bem chegado ao meu filho, Uhum, um dos reitores, não sei se é essa a uhum. denominação, da Universidade de Colômbia. Ele é casado com uma brasileira e ele Olha, veio agora nesse centro global. ele veio chefiar esse centro global. Não sei se ainda Uhum, permanece, né? sim. Mas era muito bacana porque a gente se tornou, por intermédio do meu filho e da minha ex-nora, da Luciana, muito amiga da sobrinha dele, Olha só que sabe? legal. Que ela Aham, hoje ela continua morando em Nova York, né? E ele veio justamente para chefiar. Quando o Diego sim. se formou lá, era ele né, Ai, quem que estava legal. na cabeça da universidade. Ai, que joia. E é bem isso, assim, essa pegada da universidade também expandir, né? Sim, Eles sabem a potência que eles têm, o nível de pesquisa, de desenvolvimento, enfim, por que não, né? Compartilhar isso com o resto do mundo, sim, né? sim. Então, é realmente extraordinária essa É uma ação questão de local. responsabilidade social da Claro. própria universidade, né? Claro, claro, exatamente. Então é muito, muito legal, assim, né? Aí esses encontros acontecem todos os meses até outubro, e nós temos, cada uma das alunas tem o desafio de desenvolver um projeto para ser aplicado dentro da nossa região, né? Então, meu desafio vai ser realizar um projeto aqui em Guarapuava. Qual vai ser? Ah, eu Conta já aí. estou pensando em muitas coisas. Nossa, já Dá estou. um spoilerzinho Olha, o aí, que eu né? gostaria mesmo de realizar é criar uma, assim, bastante parecido com o que a Fundação Lehman faz hoje, que é uma rede de mulheres líderes na nossa cidade, uma rede de apoio mútuo mesmo, Ah, sabe? Para a bacana. gente poder tanto se identificar como líderes, como entender que uma pode contar com a outra, né? Então, oferecendo, claro, formação, momento para a gente fazer ali um mindfulness, coisas assim para a gente poder fortalecer, porque, Cristina, no meu olhar, a gente tem conseguido até incluir mulheres.
a gente não está conseguindo permanência. É. Como permanecer, sabe? Ah, eu fui vereadora, eu não quero nunca mais ser vereadora, por exemplo. Né? Eu nunca fui, mas tem muitas mulheres que têm esse discurso, né? Ah, eu fui presidente, nunca mais me pegam com esse negócio. Por quê? Né? Então, é um ambiente que é tóxico, sim. É um ambiente que é difícil, né? Como é que a gente se prepara para isso? Como é que a gente pode tornar esse ambiente menos tóxico? Porque é desafiador demais a permanência de mulheres nos cargos de poder e decisão, né? A gente teve uma presidenta e nunca mais, né? A gente não chegou a ter uma governadora eleita ali, né? Tivemos a Cida, né, ali como enquanto o Beto foi, né? Não tivemos uma prefeita ainda, né? Eu estive em Quedas de Iguaçu na sexta-feira e teve uma mesa redonda de ex-prefeitas de Quedas, Goioxim e São Jorge do Oeste. E as três, viva, gente, é menor que Guarapuava. E a gente já teve prefeita. Eu falei, pois é. Você veja, tem alguns municípios pequenos, se eu não me engano, Foz do Jordão, Laranjal e alguns outros municípios aqui do nosso entorno que tem mulheres na presidência da Câmara. Veja. Nós não conseguimos passar no número de 4 vereadoras hoje. Demoramos muitos anos para ter um avanço no número, mas a gente não consegue passar disso. Exatamente, então E aí eu vou te perguntar, vou fazer desafio. Oh my God! Não, mulher não vota realmente em mulher. Então... Porque a gente ouve muito isso, e até esses dias eu estava num debate, eu fiz justamente essa colocação, e daí me devolveram. A culpa é de vocês, se não são a maioria da população brasileira, e por que mulher não vota em mulher? Então, saiu uma pesquisa recente, de agora, né? O Instituto Patrícia Galvão, junto com o Ministério das Mulheres, fez uma pesquisa justamente nesse sentido, né? A gente quer ou não quer mais mulheres na política? A gente vota ou não vota em mulheres? Por que está demorando tanto esse negócio, né? E foi publicado agora dia 20 de março, e ali mostrou que 89% da população brasileira, homens e mulheres, querem mais mulheres em cargos de poder e decisão na política, seja como prefeitas, vereadoras, inclusive como secretárias, assessoras, enfim, né? Que esses 89% acreditam que a sociedade, de um modo geral, seria melhor se tivéssemos mais mulheres na política. Em contraposição, veja, 90% praticamente pensa assim, em contraposição, 80%, 79%, dizem que faz pouca diferença ser um homem ou ser uma mulher. Então, tipo, seria bom ter mais, mas no frigir dos ovos, tanto faz. Tanto faz ser um homem ou ser uma mulher, talvez por conta do sistema político, por conta de outras coisas, né? Então, alguns se apegaram mais a esse ponto da pesquisa de dizer tanto faz como tanto fez, e outros, eu já sou das otimistas, se apegou no que, sim, 90% quer mais mulheres. Tá, mas e daí na hora de votar? Aí a pesquisa trouxe também isso. Na hora de votar, por que você não vota em mulher? Aí muitos falaram assim que o motivo de não votar em mulher é porque o sistema é muito corrupto para que as mulheres entrem, então é melhor as mulheres não entrarem. Outros disseram que as mulheres são mais... que as mulheres vão se contaminar. Que as mulheres são muita emoção e pouca razão, então a vontade delas vai ser muito deixada de lado, porque elas vão ceder demais. Que elas têm muitos afazeres, assim, tipo domésticos, enfim, que isso as impede de estar plenamente dedicadas à política. A mulher tem que continuar na cozinha, não saia. Por isso que eu não voto, por isso que eu não voto. Por que eles não votam? Por causa disso, disso. E outra coisa que eles falaram também é porque as mulheres são menos preparadas. Senão elas são menos preparadas porque elas não foram incentivadas desde jovens a ocupar cargos de liderança. Esses são os motivos que fazem as pessoas não votarem. Homens e mulheres. Não votam mulheres por conta disso. Tá, mas tem gente que vota. Por que vota? Aí eles já vêm dizer porque as mulheres são mais honestas, que diminuiria a corrupção se houvesse mais mulheres na política. Que as mulheres teriam mais, aí, claro, né, toda a questão do papel social, enfim, que as mulheres teriam mais cuidado com a área da educação e da saúde, né? Quer dizer, é bem delimitada. A mulher não pode estar na economia, não pode estar em nenhuma outra área. É educação
e saúde. E saúde, né? Exato. Professoras e enfermeiras. Exatamente. Então, eles acham, não, se a gente tivesse mais mulheres, essas áreas estariam melhores resolvidas. Então, seria legal ter mais mulheres. Você veja como ainda é bastante, bem do senso comum mesmo, a percepção da importância ou não importância de mulheres. Então, quando já, mas a mulher não vota mulher. Realmente, chega na hora, ela vai dizer, pois é, mas de na hora, eu até queria votar numa mulher. Mas daí, depois eu fui lá, não tinha nenhuma mulher preparada. Porque a gente já... E aí tem toda a questão dos vieses inconscientes, né? Sim, que, enfim, né? as crenças que nos limitam. Exatamente. Né? Na hora lá achei que ela não estava tão bem e resolvi votar no fulano. E às vezes o fulano, ele só foi preparado, não preparado para ser político, mas ele foi preparado para enfrentar mais desafios, para se posicionar de uma maneira mais assertiva. É mais forte, né? E sabe, Cris, uma coisa que assim me incomoda, eu sou jornalista, você também é jornalista, e me incomoda. Ai, na hora que a gente está escutando rádio ou TV, enfim, a locutora ou a apresentadora, ela é aquela pessoa que faz o fofinho. Sim, o bonitinho. E daí, na hora que vamos falar sério, vem um homem falar sério. Sim. Como que a gente vai construir autoridade, liderança política para as mulheres se todos os dias a gente está ouvindo, né? As mulheres fazendo a parte fofa e os homens trazendo... mesmo. Eu tenho muitas coisas assim que me incomodam. Eu ouvi um comentário há algum tempo, conversando. Você sempre, quando está entre mulheres, você acaba conversando. E uma pessoa que eu considero, ou considerava supostamente parecida, tipo assim, a fulana é tão bonita e fica narrando jogo de futebol. Meu Deus. Dito por uma mulher. A gente tá, né, tá impregnado em nós também a reprodução do machismo, Sim, né? A gente não tá ilesa de toda essa repercussão, né? E a gente vem vivendo um movimento mais conservador também, né, Cris? A gente já teve, hoje ainda a gente estava falando isso com a mãe, a gente já viveu momentos em que a participação feminina era mais valorizada. Hoje em dia já visto, lá vem de novo essas mulheres. Lá vem de novo o que elas estão enchendo o saco. Né? Sabe que vou trazer coisas aqui assim, né? Eu ouvi de uma pessoa que ouviu de outra pessoa, um empresário, né? Do agronegócio e tal, em relação à deputada Cristina Silvestre, né? Nossa, mas o que ela quer? Esse discurso só de mulher, isso aí não dá voto, isso aí não dá nada. Eu acho que ela faz um trabalho fenomenal. Exatamente. Mas a mentalidade do homem, sim. O que ela está fazendo? Ela tinha que estar defendendo pautas masculinas, porque isso dá voto. Exato. Eu lembro até na última campanha isso foi colocado muito em evidência, né? Que a pauta das mulheres não elegia, E ela foi eleita, né? Sim. E eu lembro até quando ela foi eleita, eu falei, olha aí, ó, tá aí a resposta, né? Porque, assim, não é uma questão... É aí que eu digo, a gente tem que entender que a gente tá avançando na pauta das mulheres. A Margarete Coelho, hoje ela está no Sebrae, mas ela foi governadora, né, do Piauí, enfim, ela falou assim, olha, o debate sobre violência doméstica e familiar foi uma janela que se abriu para a gente discutir política pública para a mulher. Agora a gente quer mais, a gente quer mulheres em cargos de decisão, a gente não quer só um espaço próprio para as mulheres, né? Eu fiz uma palestra esses dias para o Conselho Regional de Contabilidade, que era como avançar na liderança feminina, né? Porque o Conselho Regional de Contabilidade já tem a Comissão da Mulher Contabilista há muitos anos. Sim. Né? Tivemos uma vez uma presidente e agora temos 2 vices, né? A mãe é uma das 2 vices. E a provocação era tá e agora, né? Eu falei, olha, a gente tem que entender que mesmo a gente tendo criado a comissão, a gente não quer ser aquele caminho paralelo da instituição, porque é isso que dá impressão. Sim. Né? O que é das mulheres vai ser discutido lá naquela comissão lá e todo o encaminhamento, a decisão estratégica de para onde vai essa instituição é nossa. Deixa esse espacinho para elas. A gente não quer mais isso. A gente está vivendo um momento de que a gente, peraí, agora o 50-50 é aqui, ó.
na caneta. De fato e de direito. De fato e de direito. E esse movimento vai gerar bastante conflito. Porque até eu lembro que o embaixador da Noruega, num evento que eu participei, que era, imagina, né? A percepção dos países nórdicos sobre a equidade de gênero, simplesmente extraordinário. Ele falou assim: mulheres, é esse o movimento que vocês querem fazer? Perfeito. Preparem-se para choques de placas tectônicas. E é isso. A gente tem que ter força, robustez e estratégia. Não é força física eu sou muito emocional. Não é um equilíbrio emocional, como diz minha psicóloga, organizado e consciente. É isso, tem que estar organizada, consciente, para poder avançar para onde tem que avançar. Não é fazendo falcatrua, ou não é usando da violência, não é. É você ter estratégica para poder caminhar, né? Então, a gente está vivendo, no meu olhar, esse momento também, sabe? De querer mais. Porque é nosso de direito. A gente não está, de maneira alguma, meu Deus, as mulheres querem o lugar dos homens. Gente, não existe esse lugar de homem, esse lugar de mulher. Eu acho que não é nem querer existe só um mais, lugar. a gente quer o nosso lugar. Exato. Que a gente tem direito. Exatamente. E que a gente nunca ocupou porque não deixaram. Exato. E porque a gente não tinha esse despertar ainda. Claro. Hoje é diferente. Mas as mulheres não querem. Sério. Sério que as mulheres não querem? Né? Até o pessoal comentou comigo isso lá no evento de quedas, né? Pri, eu até queria, mas o partido não deu condições. Eu falei para ela, o partido nunca vai dar condições. Vou ser bem honesta com vocês. Sim. Vocês vão dizer sim, não esperem o apoio financeiro do partido. O apoio financeiro do partido vai vir nos últimos 15 dias mesmo, vai vir numa cota bem pequenininha, porque é isso que é possível. Né? A gente não vamos se iludir. Sim. Né? É isso que é possível. São vários candidatos, e o negócio vai dividindo, e é pouco mesmo. Por isso que existe financiamento de campanha, para isso que existe, né? Então, a gente tem que entender que o jogo, ele é complexo mesmo. E tá preparado para jogar esse jogo que é complexo, né? É verdade. Menina, a gente teria que, não é? Então, eu espero que essa não seja a primeira e última. Verdade. Né, que você venha aqui, vamos conversar nos mais. Provoque, venha. Né? Sim. Acho que a gente precisa abrir esse espaço e ter quem ocupa esse espaço de vir aqui e falar. Sim, né? Exato. Porque eu sou muito fã de ditado popular. Eu acho que são os mais sábios que existem. Sim. E aí eu vou partir daquele pressuposto do que água mole em pedra dura, é isso? Tanto bate até que fura, né? Então, a gente tem que estar falando sempre, tem que ter mais gente falando, nem que a gente vai à exaustão. Porque é só assim que a gente, né? Que você desperte uma pessoa aqui, você desperte outra pessoa ali. Exato. Nem precisa ir para o embate, vamos para o embate, mas que você consiga mudar, fazer outra mulher despertar, já é um grande ganho, né? Com certeza. E vamos aí, maior apoio aí para esse teu projeto. Obrigada. Eu acho que tem que ser assim mesmo, elo, né? Elo. Vem aqui, vem aqui, somos lideranças, então vamos exercer o nosso papel, começando pela gente mesma. O que eu posso te ajudar? E assim a gente vai trazendo mais adeptos. Né? Exato. Então, assim, parabéns pela tua iniciativa, né? Porque não é para qualquer um. Obrigada. Né? Não vou encarar uma universidade de Colômbia, vou meter a cara, eu posso e provou que pode. Sim, obrigada. Como você também pode provar que pode. Exato. Então, e fique à vontade, né, Pri? Obrigada. Mas espera aí. Gente, eu sempre faço isso. Eu digo assim que eu tô acabando e daí eu lembro. No meio de tudo isso, como ninguém é de ferro, rola um chopinho, né? Umas cervejinhas aí pelo meio, né? Nossa, hoje é minha válvula de escape é ir lá relaxar na Irmandade, né? Eu ajudei, claro, desde a fundação, né? Como eu sou contadora, e fiz toda a parte do plano de negócios, plano de captação de recursos, enfim. Mas não fiquei pouco tempo na gestão e depois meu marido que assumiu a gestão. Então, eu brinco que hoje eu vou lá só curtir. Ele trabalha e eu curto. Mas, assim, a Irmandade para nós é também é acreditar também nesse potencial, né? Tanto da nossa cidade quanto no talento que tem nesta cidade, né? A nossa cervejaria é super premiada, a gente tem mais de 25 medalhas. É aqui do bairro Primavera, né? A gente valoriza toda essa questão do desenvolvimento local.
E é um setor que para nossa cidade é muito importante, né? Sim, Agora, somos a capital, né? sim, da cevada e do malte, Nacional, hein? exatamente, gente, é incrível, né? É uma força enorme. E que bom que a gente está não só mandando para fora todo esse malte de qualidade, Sim. né? Tem aqui as pequenas cervejarias que dão conta de Produzindo aqui, grandes né? eventos, Sim. produzindo aqui com muita qualidade, a ponto do Sebrae ter visto algo inédito aqui e as cervejarias estão organizando para conseguir a identificação geográfica das Olha que legal. cervejas, porque algo que é extraordinário aqui de Guarapuava é que a maioria dos cervejeiros começou na panela mesmo. Eram Sim. cervejeiros caseiros que faziam com amor e com paixão e depois foram aperfeiçoando suas fábricas e hoje sobrevivem de cerveja, né? Mas Olha o olha, merchan, ela deve uma cerveja aqui para cada um de nós aqui é da vida. verdade, Porque com nós certeza. também, né? Nós também precisamos relaxar. Aham, Um super happy hour, merecido. assim, no final da tarde de sexta-feira. Tem que trazer um Bem. growler aqui, né, para vocês curtirem. Muito justo, muito justo. Eu acho muito legal. Enfim, então acho que isso tudo também é extraordinário, né? Você enxergar o potencial de desenvolvimento da cidade, do turismo, dos pequenos Sim. negócios, né? Das famílias também que sonham e que acreditam naquele negócio, E tem né? mulher que começou mexendo a panela e hoje está aí, Nossa, né? nossa, nossa, né? A minha cunhada é sommelier, né? Pois é. Ela de cerveja, é a gerente do bar, né? É sócia, enfim, ali junto com o meu marido e o meu cunhado. E assim, e bota coisa para fazer, né? E até o pessoal falou esses dias: ah, quero sair sozinha, vão na Irmandade, lá é bem tranquilo, né? A mulherada pode ir tranquila e tal e tal. Porque realmente é um ambiente que a gente se sente muito, muito, muito à vontade, um ambiente de muito respeito, né? Então, é muito legal. Isso também é devido, claro, né, aos piá também, mas a Nana é aquela pessoa que ela que tá ali Mulher na parada, gente. Mulher no na front, parada, no no front, front. exatamente. Bom, Pri, obrigada mais uma vez, Imagina. obrigada mesmo. Obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado no seu portal www.redesuddenoticias.com.br. Aqui também, vou contar um segredo, mas estava conversando outro, falei, gente, temos 2 homens só aqui, o resto, tudo mulheres.